Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 26 ao versículo 23. Leiamos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos estar convidando para essa oração a nossa irmã Joana, que nos dirige a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar, irmãos. A famosa cidade de Atenas, conhecida mundialmente como a capital da cultura e do saber, do conhecimento, estava passando por um burburinho, estava acontecendo um disse-me-disse, porque havia chegado até aquela cidade pessoas trazendo um ensino muito estranho. Algumas coisas que estavam indo diretamente àquilo que eles colocavam como sendo fundamental na religião, na vida, no ensino, na mitologia que eles apresentavam. E lógico que para o ateniense ficar boquiaberto ou ficar preocupado ou até mesmo querer saber um pouquinho mais acerca de coisas estranhas, era até de chamar a atenção, porque a cidade de Atenas praticamente tudo em Atenas florescia, das coisas mais difíceis. Não bastavam, tinham os mais variados deuses. É tanto que o mais famoso panteão se encontrava ali mesmo, na Grécia. Quando você estuda a mitologia grega, na verdade, de Zeus a todos os deuses menores, aparece Deus do mar, aparece Deus do céu, aparece Deus da terra, aparece Deus do raio, aparece Deus de tudo quanto é lugar. Tinha Deus para tudo e para todos. E agora aparece alguém apresentando alguma coisa estranha, falando acerca de um tal Cristo e falando acerca da ressurreição. Bom, eles precisavam conhecer um pouquinho mais do que aquele tagarela estava falando. E é interessante porque a expressão usada para Paulo
pelos filósofos atenienses, aqueles que levaram, conduzi-lo depois ao Areópago, que era o conselho dos sábios de todos que estavam ali, para que pudessem dar o aval se ele continuaria a pregar os deuses estranhos, aquelas coisas que ele estava falando. É interessante que eles chamam Paulo de tagarela. Na verdade, já é uma palavra que é traduzida, porque a expressão no original significa aquele que, na verdade, é desocupado, que fica à procura de coisas do chão. Em uma tradução, fala como se fosse aquele que é pegador de sementes, porque essa expressão na Grécia Antiga significava o seguinte: os pássaros que ficavam nas praças, nos lugares, e as sementes que caíam da árvore, eles ficavam pegando, então estava desocupado. É mais ou menos tipo pombo aqui no Riacho Fundo, à espera de qualquer migalha de pão que possa cair. Desocupados, né? E eles falam, quem é esse desocupado que está pregando essas coisas diferentes, essas coisas estranhas, coisas que parece que não estão batendo, está falando de deuses estranhos, está falando tal de Jesus e a ressurreição. Talvez eles pensassem até que estivesse falando de um casal, do homem e da mulher. E eles falaram, vou ouvir então o que é que eles têm a nos apresentar. Eles que conheciam tantos e tantos deuses, que adoravam tantos e tantos deuses, agora estava diante deles uma pessoa que ia apresentar um Deus desconhecido para eles, o que seria praticamente quase que uma aberração, porque de todo jeito, eles tinham deuses. E eles vão ter oportunidade de levar então até Paulo para o lugar onde vai começar ele a fazer o seu discurso. Acontece que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele está ali não para apresentar um discurso qualquer. Ele não está ali para fazer uma defesa, né, de dois deuses como eles esperavam. Ele estava ali para apresentar o Evangelho, as boas novas da salvação. E sem perceber, os próprios filósofos e aqueles que eram entendidos das cidades estavam levando o apóstolo Paulo agora para falar para eles, os grandes entendidos, aquilo que o apóstolo Paulo aprendera e que podia então estar comunicando para eles. E o apóstolo Paulo vai usar de uma estratégia, vai usar, né, de um esquema fenomenal. Ele, andando pela cidade, ele percebeu que existiam vários altares. E em nenhum daqueles ele percebeu que estava escrito no altar ao Deus desconhecido. E é isso aí. E quando ele tem a oportunidade para começar a falar, no versículo, tá, que diz aí, tá, o versículo 24, tá? Aí o versículo 23 ele vai estar falando o seguinte: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo estava usando uma estratégia tremendamente perigosa. O tiro poderia sair pela culatra. Se ele não soubesse apresentar adequadamente aquilo que era a proposta dele, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso poderia ser mal visto e mal entendido como sendo um Deus desconhecido, como um Deus qualquer, diante de todo aquele altar e panteão que eles tinham por ali. Mas ele aproveita para falar, é esse Deus desconhecido que eu quero apresentar a vocês. E é sobre isso, irmãos, que a gente quer meditar nessa noite. O Deus desconhecido que quer ser conhecido. É tão fácil o tema e tão fáceis as divisões que eu nem pedi para colocar, porque é alguma coisa extremamente fácil. Eu, inclusive, já decorei, não sei se você decorou. O Deus desconhecido que quer ser conhecido. Vou até dar uma contribuição para vocês. Na verdade, houve uma pequena mudança, porque conversando com o irmão, né, não preciso falar o nome, né, Rafael? Né, de jeito nenhum. Aí, quando eu falei, eu estou pensando nesse sermão aqui com esse tema. E eu falei, o Deus conhecido que precisa ser conhecido. Ele falou, pastor, mas será que Deus precisa de alguma coisa? Não fica melhor, quer ser conhecido? Eu aceitei a sugestão, está aí, né? Se tiver joia o texto, Rafael, legal. Se não tiver, critiquem a ele, né? O tema, critiquem a Rafael. O restante, vocês criticam a mim mesmo, tá? Mas o tema é dele. O que eu quero falar com isso, irmãos?
é que o apóstolo Paulo ele vai começar agora a discorrer sobre esse Deus. E ele usa de uma estratégia extremamente interessante. O Deus desconhecido, que ninguém reputava por nada, que ninguém valorizava, que poderia ser tido por um Deus qualquer. O apóstolo Paulo fala, é esse Deus que eu quero apresentar. Por que ele usa isso? Porque sem conhecer, o homem acaba tendo uma necessidade de buscar esse Deus que é o Todo-Poderoso, mesmo não sendo conhecido pelo homem na sua ignorância, na sua limitação. Querendo ou não, o homem, na verdade, foi criado por esse Deus Todo-Poderoso e ainda deseja e precisa conhecê-lo. Esse Deus desconhecido que quer ser conhecido, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai apresentar, partindo daquele altar, daquela inscrição que estava ali no altar, e vai falar o seguinte, eu quero apresentar esse Deus. E, em primeiro lugar, ele então apresenta a primeira pessoa da Trindade. Ele apresenta o Deus Pai. E é interessante da forma com que ele vai colocando isso. Porque se você for olhando aí do versículo 24 e você for seguindo, você vai ver que uma boa parte ele vai estar apresentando esse Deus Todo-Poderoso como sendo o Deus Pai, o Deus Criador. Olha o que ele nos diz. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo já tinha em mente a doutrina da Trindade. Não podemos esquecer que o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo já havia descido e agora já estava impulsionando a igreja. Estão se tratando aqui de uma viagem missionária. O Espírito Santo comissionou, o Espírito Santo escolheu, o Espírito Santo encaminhou. Então ele começa falando do Deus Pai e ele diz o seguinte, tá? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, versículo 25, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. O que ele está dizendo? O Deus Criador. Deus criou todas as coisas. Tudo que existe no céu, na terra, no mar, tudo que existe, inclusive o próprio homem, o ser humano, tudo foi criado por esse Deus. Então ele fala o seguinte, sem que vocês percebam, vocês estão adorando esse Deus desconhecido, e é esse Deus que eu apresento, que é o Deus criador de todas essas coisas. E é esse Deus criador de todas as coisas, que também é o Deus sustentador, mantenedor de todas as coisas. E ele continua falando aqui, se esse Deus criou todas as coisas, esse Deus também mantém todas as coisas. E ele fala, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Provavelmente o apóstolo Paulo, como uma pessoa extremamente conhecedor daquilo que nós podemos falar da cultura grega, ele teve a coragem, a audácia, no solo ateniense, de estar falando alguma coisa que o ateniense jamais poderia engolir. O povo ateniense sempre foi um povo tremendamente orgulhoso. É tanto que o historiador grego chega a falar que, acerca deles serem tomados pelo Império Romano, ele chega a falar que os vencedores foram vencidos pelos derrotados. Os romanos conquistaram a Grécia, mas nós conquistamos Roma através da nossa cultura. É tanto que quando você vai estudar, você estuda a cultura greco-romana. Os derrotados, no final, acabaram sendo vencedores, porque a cultura que foi implementada em boa parte de Roma foi a grega. E os atenienses, a gente aprendeu isso na escola, que sempre tiveram uma disputa ferrenha com os espartanos. Os espartanos eram excelentes lutadores, guerreiros. Mas o povo de Esparta usava muito conhecimento e sabedoria. E eles acreditavam que eles não nasceram do mesmo jeito que os outros povos e as outras raças, inclusive aqueles que eram ali da Grécia. O povo ateniense acreditava que os seus primeiros pais, os seus antepassados, eles brotaram da terra que era a Grécia e por isso eram vistos como sendo uma raça diferenciada. Os atenienses não nasceram de qualquer jeito, não apareceram de qualquer jeito. Eles brotaram daquela terra abençoada e eram vistos então como fosse uma classe muito especial. O apóstolo Paulo já detona isso quando ele fala o seguinte,
de um só fez toda a raça humana. São através de Adão e Eva, através de Adão que vão aparecer então toda a raça humana. E quando ele continua falando desse Deus criador, desse Deus mantenedor, e ele fala da importância, já que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, que foi feito à sua imagem, à sua semelhança, então ele fala o seguinte: esse homem precisa conhecê-lo e esse homem precisa buscá-lo. O versículo 27 diz: para que busquem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele falou: olha, querendo ou não, já que Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança, e soprou o fôlego de vida, e o homem tem a vida através desse Deus criador, esse Deus mantenedor, nós existimos, nós nos movemos, nós respiramos, porque esse Deus nos concede tudo isso. E aí, falando dessa forma, ele está dizendo o seguinte: é Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá todas as coisas para a nossa vida. Ele é o Deus da providência, que cuida da gente, que o sustenta da gente. O apóstolo Paulo, de uma forma extremamente sábia e eloquente, e logicamente movida pelo Espírito Santo de Deus, ele vai fazendo uma série de argumentações naquilo que poderia ser visto como discurso, mas ele aproveita para apresentar como sendo uma mensagem, uma pregação. E nessa primeira parte que ele está apresentando o Deus conhecido como sendo o Pai, o Criador, o sustentador, ele então fala o seguinte, que o ser humano está tateando em busca desse Deus. O que ele está dizendo: vocês estão nessa condição. Vocês não estão muito longe. Vocês estão tateando, estão perto, porque a ideia de tatear aqui de alguém que não está conseguindo visualizar muito bem e começa a usar as mãos para poder chegar a algum lugar. E ele diz: vocês estão bem perto, mas ainda está faltando uma coisa. Ele prepara o terreno para apresentar agora a segunda pessoa da Trindade. Esse Deus desconhecido que quer ser conhecido, ele fala que em primeiro lugar é o Deus Pai, mas agora ele prepara o terreno para falar o seguinte: bom, esse Deus quer ser conhecido por vocês, mas para que vocês possam conhecê-lo, é necessário uma coisa. No versículo 31, ele vai estar falando isso. No versículo 30 ele já faz ali, já trabalha aquilo que vai ser mediação para poder entrar nesse ponto. Ele fala: ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, em toda a terra, em todo o planeta, se arrependam de seus pecados. Preparou. E agora, então, ele vai apresentar a segunda pessoa da Trindade. E no versículo 31 ele diz: porque estabeleceu este Deus, Criador, sustentador, um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. No versículo 32, depois do apóstolo Paulo introduzir com essas palavras para apresentar a Jesus Cristo, nos diz que, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Eu confesso que qualquer um de nós que tivéssemos a oportunidade de pregar o Evangelho, e quando nós estivéssemos preparando tudo para chegar e entrar na pessoa de Cristo Jesus, e agora dar continuidade ao plano da salvação, o plano da redenção, falando da obra vicária de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e de repente alguém vira para nós e fala o seguinte: não, sobre isso nós vamos te ouvir. O tempo está muito escasso, já estou indo embora, tchau. Sobre essas coisas a gente conversa depois, a gente poderia falar: meu Deus, quando eu estava entrando no ponto-chave, quando eu estava querendo chegar na parte que eu vou apresentar Jesus Cristo como mediador entre Deus e os homens, quando vão falar do sacrifício vicário de Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, quando eu iria falar acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, quando eu ia falar que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, eu estou aproveitando e já estou colocando, né?
pensando mais ou menos com Paulo, porque se eu tivesse a oportunidade, a gente ia fazer isso. Mas, meu Deus, como que eu entendo isso? Na hora que eu estou chegando para apresentar o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando eu vou apresentar a segunda pessoa da Trindade, falando que Ele foi enviado, falando que Ele é o Salvador, que nele os nossos pecados são perdoados, eles viram as costas e vão embora. Pode parecer aos nossos olhos que a mensagem a ser apresentada por Paulo estava chegando em um ponto altamente frustrante. Quando Paulo tinha tanto a falar acerca do Filho de Deus, do unigênito, de Jesus Cristo, quando ele iria apresentar agora, de repente, ele só tem uma oportunidade de falar poucas palavras. Mas aquelas poucas palavras são suficientes pela ação do Espírito Santo para tocar em qualquer coração, em qualquer pecador. Porque ele deixou bem claro que esse Deus Criador, sustentador, ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. Isso já começou a mexer terminantemente com aquilo que os próprios gregos acreditavam, porque eles não acreditam em ressurreição. Para os gregos, segundo a sua filosofia, a carne, ela é má e o espírito é bom. A carne, o corpo, é a prisão da alma. Por isso que os filósofos gregos enalteciam, valorizavam o momento da morte, quando a alma se libertava da prisão que era o corpo. Porque para eles o corpo sempre representou uma coisa má, uma coisa perversa. Sendo assim, quando o corpo volta, quando a alma volta ao corpo, nesse processo de, como a gente fala, de reencarnação, está dizendo o seguinte, uma oportunidade dela sofrer para aprender, para melhorar. É isso que vai influenciar a doutrina espírita. Quando se alega que tem que haver reencarnação, para que há, por uma questão de justiça. Tudo bem, se a reencarnação volta para o lado da justiça, nós falamos que a ressurreição volta para o lado da graça. A justiça condena, a graça salva. Se você se prende à justiça, você está condenado, porque todos nós somos pecadores. E não há condição nenhuma, por menor que seja, de diante do Deus Trino, podermos ter os nossos pecados perdoados, a não ser exclusivamente pela graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a santidade de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus é tão elevada que, por mais que tentemos apresentar as nossas justiças, diz a palavra de Deus que elas acabam se tornando trapos de imundície. Não há possibilidade. Não há possibilidade do homem, por melhor que seja, tentar entrar no céu ou herdar a vida eterna, porque a santidade de Deus é tão grande, é tão perfeita, que somente através do seu Filho Jesus Cristo nós temos o perdão de todo e qualquer pecado. O apóstolo Paulo precisava falar isso para os atenienses. Porque dentro daquele grupo tinha os filósofos epicureus, estoicos. Os filósofos epicureus, eles acreditavam, eles eram de um Deus transcendente, de um Deus que não se preocupava, que não estava muito perto dos seus adoradores. Também esses filósofos epicureus, eles acreditavam que tudo numa questão de um materialismo, ou da materialidade das coisas. E eles acreditavam que o mundo teve a origem através dos átomos de partículas. E tudo se resumia a isso. Já quando se fala dos filósofos, nesse caso estoicos, eles eram panteístas, acreditavam que os deuses se revelavam em todas as coisas e que também eles supervalorizavam a natureza e eram tremendamente racionalistas. E essas correntes filosóficas surgiram praticamente quarto, terceiro século antes de Cristo. Estava ali. Quando o apóstolo Paulo traz essa mensagem, ele está praticamente detonando, implodindo não só a mitologia grega, mas a filosofia grega e tudo o que os gregos podiam levantar. Qualquer orgulho, qualquer ensino,
qualquer conhecimento, qualquer filosofia. Diante do que estava sendo apresentado, essas coisas estranhas estavam caindo, estavam ruindo. Se aquele tagarela, se o que ele estava falando estava certo, tudo aquilo que eles haviam aprendido reputava-se por nada. Foi tempo perdido. Era muito mais fácil virar as costas. Mas os filósofos gregos não foram os grandes debatedores do passado? As escolas gregas não buscavam conhecimento? Por que estão fugindo de um debate? Por que estão deixando o tagarela falar e ir embora? Provavelmente não tinham argumentos para convencer, porque o apóstolo Paulo, inclusive, cita alguns filósofos gregos em meio à sua mensagem, falando que eles mesmos atestavam de que nós existimos, nos movemos em Deus. Eles estavam percebendo que ali se tratava não apenas de um catador de sementes qualquer, era um tagarela bem esperto, um tagarela bem conhecedor. Bom, mas mesmo que tivesse chegado nesse segundo momento, falando inclusive que Jesus Cristo morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, e que essa ressurreição o capacitou, nesse caso, confirmando como sendo o Senhor poderoso, a glória se manifestou. E aí quando ele fala o seguinte, mas mesmo assim ainda faltava alguma coisa para que esse Deus desconhecido que quer ser conhecido pudesse ser revelado totalmente. O nosso Deus não se revela totalmente no Pai e no Filho. É necessário uma terceira pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade. Nós não adoramos um terço de Deus, nós não adoramos 2/3 de Deus. Me desculpe, eu não estou falando isso como ofensa, nem como discórdia, nem como menosprezo. Muito pelo contrário. Mas nós adoramos o Deus Trino. Uno e trino. O nosso Deus perfeito e completo é esse. E é uma coisa que nos torna diferente. O judaísmo fala desse Deus conhecido que na verdade acabou se tornando desconhecido. O islamismo fala desse Deus que se revelou, mas até hoje eles não conhecem profundamente como esse Deus se revelou. E por sinal, vai uma deixa, não deixemos de orar, de interceder pelos nossos irmãos, reverendo Patrick, a Elaine e os seus filhos. Nós estamos diante de um momento extremamente difícil, porque ele tem, na verdade, pregado o Evangelho, conversões já têm acontecido, e isso, logicamente, é um momento de grande desafio. Mas agora, ele ia entrar em um outro ponto, falando da Trindade, falando do Espírito Santo, mas não deu tempo nem de mencionar. Só de ter falado em Jesus, viraram as costas e foi embora. E de repente a gente pode achar que os planos de Deus, o propósito de Deus, eles podem ser interrompidos ou podem ser frustrados. Nada absolutamente neste mundo, nem em qualquer parte deste planeta, pode frustrar ou lançar por terra os desígnios de Deus. Estão lembrados do texto que nós lemos em Isaías? Foi escolhido a dedo. Agindo eu, diz o profeta, quem o impedirá? Quando Deus se dispõe a fazer, quem somos nós para dizer não? Quando Deus se dispõe a realizar, quem pode, na verdade, ir contra os desígnios de Deus? O apóstolo Paulo tinha passado essa experiência na vida. Ele sabia muito bem o que é bater de frente com Deus Todo-Poderoso. No caminho para Damasco, ele teve a oportunidade de cair ali na terra e pôde conhecer o Deus Todo-Poderoso. E depois ele chega a falar o seguinte, que ele não podia ir contra os desígnios de Deus, de forma nenhuma. O versículo 33 nos fala, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Havia tido a oportunidade de falar do Deus Pai. Mencionou rapidamente o Deus Filho, mas não deu tempo nem de entrar, de tratar do Deus Espírito Santo. Mas a obra de Deus é completa e o nosso Deus Trino, ele age plenamente. E o versículo 34, o Espírito Santo entra em ação. Vamos ler
Porque o versículo 34, se você olhar na sua Bíblia aí, você vai perceber que aí o Espírito Santo está entrando em ação. Vamos lá ver juntos? Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. O Evangelho, a palavra de Deus não volta vazia. Vai fazer aquilo que apraz ao Senhor. A palavra de Deus nunca pode retornar sem que o desígnio de Deus seja estabelecido. E aqui, se você olhar nas entrelinhas, aparece aí num anonimato, mas se você olhar com cuidado, você vai perceber que o Espírito Santo está entrando em ação. A terceira pessoa da Trindade, porque não há salvação, não há conversão, não há mudança de vida se o Espírito Santo de Deus não tocar no coração. Nós sabemos que quem convence o homem do seu pecado, quem convence o homem do seu erro, quem convence o homem das suas falhas, da sua vida errada, quem leva o homem a se arrepender dos seus pecados, é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que toca no nosso coração e muda o nosso coração. É o Espírito Santo que entra na nossa mente e muda a nossa mente. É o Espírito Santo que faz uma mudança, uma inversão na nossa vida. Aqueles que amavam as coisas do mundo e odiavam as coisas de Deus, passam a amar as coisas de Deus e odiar as coisas do mundo. É uma mudança, uma guinada de 180 graus na vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que idolatrava, não. Como é que fica? Idolatre, né? É isso mesmo? Eu acho que é, né? Idolatre, né? Então não idolatre mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que corrompia, não corrompa mais. É isso? A ação do Espírito Santo é que transforma a vida. O homem não pode por si mesmo mudar o seu coração. É o próprio Espírito Santo de Deus que tira o coração de pedra e introduz um coração de carne. Isso é obra do Espírito Santo. A tradição conta que esse Dionísio, o Areopagita, um dos membros daquele conselho, se converteu. A Bíblia fala que ele se converteu, que estava ali. E a tradição fala que Dionísio vai se tornar o primeiro pastor da igreja em Atenas. Já pensou? O primeiro pastor da igreja de Atenas vai ser Dionísio. É a tradição que diz, a Bíblia não fala nada disso, mas o que nós queremos falar é que os propósitos de Deus vão se cumprir, queira você aceite ou não. Os desígnios de Deus vão acontecer, queira você aceitar ou não. Por isso, é melhor aceitar, é melhor se render, é melhor estar repensando as nossas vidas e os nossos atos. O nosso Deus não age pela metade. Nós servimos a um Deus que é perfeito e é completo, que é trino e ao mesmo tempo é uno. E essas três pessoas da Trindade, elas empreenderam um plano que é chamado o plano da salvação, que antes mesmo da fundação do mundo, já determinaram, já encaminharam todas as coisas. E esse plano da redenção está se cumprindo literalmente e cabalmente. Tudo seria criado, o homem cairia em pecado, descendente da mulher viria, e esse descendente da mulher nasceria, se encarnaria, morreria, ressuscitaria, seria elevado, assunto, aos céus. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, viria convencer o homem dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. E esse plano está sendo consumado. E chegará ao momento final, quando nós entoamos um cântico de louvor falando que Ele voltará.
Jesus Cristo voltará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, fale e não te cales. Apresente o Deus desconhecido que quer ser conhecido. Mas espera aí, nós estamos falando de Brasil. A maioria dos brasileiros não conhece Deus, irmãos. A maioria esmagadora dos brasileiros usa o nome de Deus sem saber quem é esse Deus. A maioria dos brasileiros, irmãos, não adoram o Deus verdadeiro. A maioria dos brasileiros não conhecem esse Deus todo-poderoso. Ainda estão presos a sofismas, a enganos, a tradições. Que nós, à semelhança do apóstolo Paulo, possamos ser testemunhas do nosso Deus e anunciar que nós servimos a esse Deus todo-poderoso, Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu santo e bendito nome, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus que se compare ao Senhor. Todos os outros deuses foram inventados pelos homens, mas o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem, amado Deus, não pode encontrar paz, sossego na alma e descanso no coração, enquanto não encontrar teu Filho amado Jesus Cristo. Porque somente nele e através dele nós encontramos a verdadeira vida eterna. E, amado Deus, sabemos que mesmo que o ser humano esteja agindo, fugindo, se rebelando, se escondendo do Senhor, mas o teu grande amor, amado Deus, vem de encontro ao pecador através do teu Filho Jesus Cristo. E o teu Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da promessa, ele, amado Deus, continua aplicando em nossos corações a tua mensagem redentora. Continue, amado Deus, a abençoar a tua igreja, a usar a tua igreja, para que ela continue como sendo um canal, como sendo um farol, para estar, amado Deus, pregando as boas novas da salvação. Ajuda-nos, amado Deus, a levar adiante o teu evangelho, porque uma coisa nós sabemos: o Senhor continua fazendo a tua obra e a faz de modo completo e perfeito, e não precisa da nossa ajuda para que ela se consuma. Mas o Senhor quis usar-nos por a tua eterna graça e misericórdia, e nós, amado Deus, te louvamos por isso. Aceita a nossa gratidão, adoração, em nome de Jesus. Amém.